Boa noite. Vamos refletir sobre o direito humano ao ambiente. Na nossa Declaração Universal dos Direitos do Homem, temos dignidade, vida, direito à saúde, ao bem-estar, à alimentação. No entanto, com catástrofes naturais, com falta e poluição da água, alimentação, erosão dos solos, não temos, obviamente, a pré-condição reunida para alguma dignidade, para alguma vida e bem-estar, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 2012, o Conselho para os Direitos Humanos das Nações Unidas instituiu o cargo de relator especial para as obrigações resultantes dos direitos humanos relacionados com o ambiente saudável. Ele, juntamente com várias organizações não governamentais, com entidades estatais, com os Estados e com outras organizações internacionais, analisou a questão da relação entre os direitos humanos e o ambiente e clarificou esta relação e apresentou possíveis métodos de implementação das obrigações resultantes dos direitos humanos relacionados com o usufruir de um ambiente saudável. Esta clarificação levou à apresentação de 16 princípios básicos que foram apresentados, então, em julho de 2018 à Assembleia Geral das Nações Unidas, para, em julho, também apresentar a necessidade de um reconhecimento global e tornado explícito como tal de um direito a um ambiente saudável. E porquê? Porque o que ganhamos ao tornar o direito ao ambiente explícito? Analisaram as referidas entidades, organizações internacionais, a experiência dos Estados. Nós temos em ao menos 80 Estados o direito ao ambiente saudável explícito nas Constituições. Temos nos últimos 40 anos milhares de casos julgados em tribunais na defesa do direito ao ambiente. Temos 130 países que assinaram tratados regionais sobre um direito ao ambiente. E considera-se que, quando este direito está tornado explícito, que isto leva a um reforço ao nível do direito do ambiente, da política do ambiente e também na jurisdição recebe a proteção do ambiente, a sua proteção reforçada. No entanto, e apesar destes reforços, a cada 4 segundos termina uma vida humana de forma prematura porque foi exposta à poluição e outros danos ambientais. Por um lado, as obrigações constantes dos direitos humanos são, em princípio, dirigidos aos Estados e, em princípio, apenas se aplicam dentro do território de cada Estado. Como é que, então, podemos reforçar, de facto, a força de condução dos direitos humanos? Apesar das obrigações serem dirigidas aos Estados e apenas aplicáveis, em princípio, dentro de cada território soberano, dos direitos humanos resultam obrigações de proteção dos Estados. Quer dizer, a atuação de uma Galp,
de uma BASF, de uma Baia ou outra empresa de um país industrializado, esta atuação é ou autorizada ou, no mínimo, tolerada por um Estado onde esta empresa tem a sua sede principal. Então, para tornar os direitos humanos eficientes no terreno, e não só reforçar direito, jurisdição, política, mas intervir de facto, é preciso responsabilização. Eu vou explicar 3 momentos na cadeia de produção, na criação de valores, para explicar a relação que eu vejo entre o lucro, o proveito que nós, dos países industrializados, tiramos e enquanto os países mais vulneráveis, chamados em desenvolvimento, estão a sofrer violações e a quantidade de mortos que eu referi. Um primeiro momento, nesta cadeia de criação de valores, pode ser considerado o fornecimento da matéria-prima. Imaginemos uma mina em Chile ou no Peru, onde acontece um acidente. Este acidente vai causar poluição e assim mortos diretos ou indiretos por causa da poluição de águas, de solos, do ar. Outro momento na cadeia de criação de valores são os produtos. Enquanto na União Europeia a venda de muitos pesticidas é proibida, estes produtos são vendidos aos países que não têm esta respectiva legislação, que não se defendem contra os danos que estes pesticidas causam, e o lucro, mais uma vez, é das empresas dos países nossos, industrializados, e os danos, os mortos, as violações dos direitos humanos estão do lado dos países chamados em desenvolvimento. Um terceiro último exemplo é o desmantelamento. Se nos olharmos para o desmantelamento de navios, nós temos na União Europeia a legislação que prevê a proteção de valores laborais e ambientais. No entanto, as empresas fogem destas obrigações com muito sucesso porque mudam a bandeira. Por exemplo, apenas 7% dos navios que se encontram em propriedade de estalagens alemãs navega com bandeira alemã. Temos países como Comores e São Cristóvão e Nevis que se especializaram a tornar a aquisição das suas bandeiras muito fácil e eles não têm exigências nenhumas quanto à proteção de valores, obviamente, laborais e de proteção do ambiente, da violação dos direitos humanos. Logo, os nossos navios, os navios das estalagens alemãs, são levadas para Bangladesh, para a indústria de reciclagem de Chittagong, e são deixados simplesmente nas praias, são desmanchadas pelos trabalhadores, com as consequências graves e mortes que isto causa. Mais uma vez, a vantagem económica está do lado dos países industrializados e os danos estão do lado dos países mais vulneráveis. A questão que se deve colocar é como responsabilizar uma empresa de um país europeu que causa poluição num país terceiro, quando este país vítima não tem condições para se defender. A sociedade começa a criar valores. Estes valores refletem-se no direito. Logo, criamos direito, criamos exigências perante as empresas
e as empresas ficam preocupadas com a sua reputação e criam para si próprio direito em forma de legislação não vinculativa. Os Estados também criam legislação não vinculativa e, especialmente, a comunidade internacional estabelece exigências para com as empresas para mostrar atitudes responsáveis, para mostrar diligência. Diligência é uma palavra muito importante junto à palavra da responsabilidade. E aqui esta diligência está relacionada com o dever de não causar danos ao ambiente, de não violar os direitos humanos. Enquanto, então, começamos com a criação de direito não vinculativo, entretanto, criam-se também normas jurídicas vinculativas. E aqui trago somente 2 exemplos. Aqui este segundo regulamento da União Europeia de 2010, que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira. É legislação que exige para qualquer importação de madeira para dentro da União Europeia uma licença que atesta que houve respeito pela informação, que houve avaliação de riscos e que houve minimização de riscos. E a legislação implementada, também aqui em Portugal, obviamente, com decretos-leis e controlo, neste caso pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Temos outro que ainda vai entrar em vigor, que estabelece as obrigações referentes ao dever de diligência na cadeia de aprovisionamento de minérios. Esta legislação vai exigir auditorias em países terceiros, no sentido de verificar se nas rafinarias se encontram reunidas as condições para minimizar os riscos de danos ao ambiente e as violações dos direitos humanos. E assim, estamos a dar um passo na direção de intervir nos países terceiros onde não temos, à partida, poder de aplicar a nossa legislação, mas estas normas também implicam um trabalho juntamente com os países chamados em desenvolvimento. Aqui, no entanto, quero ainda frisar do regulamento sobre os minérios que, no considerando 8 deste regulamento, também está a ser referido que na sua comunicação a Comissão reconheceu que há necessidade de assegurar o crescimento e o emprego na Europa, é preciso que assegurarmos o acesso fiável e sem distorções das matérias-primas. Quer dizer, a motivação por parte dos autores desta legislação, que à partida vai levar um certo controle de valores e de atuação em forma de mais diligência e responsabilização das empresas, também a motivação é uma motivação económica, no sentido de ter acesso fiável às matérias-primas. Temos aqui também de referir que estes instrumentos que vão intervir na criação de condições em relação às exigências de uma diligência vão harmonizar condições, o que na economia à partida é visto como positivo. Também temos já tentativas de trabalhar com instrumentos que são horizontais, não verticais. Verticais são os instrumentos que acabei de referir, quando falamos de relação privados, Estado, organização internacional. Horizontais são instrumentos que partem do princípio que
temos de capacitar os privados nos países mais vulneráveis para se defender contra os privados, quer dizer, aqui horizontal, privados contra privados, e temos também neste aspecto já alguma legislação que nos dá uma certa esperança. Aqui uma empresa alemã produtora de energia no Peru ficou de pagar mais para fazer emissões de gases com efeito estufa. Então aqui até inclui-se o valor da prevenção, que no ambiente obviamente é fundamental. Em jeito de conclusão, temos de dizer que aquilo que interessa não é termos mais direitos, temos de ver os direitos na sua força de condução, o que é que eles conseguem alcançar. Temos de ter um compromisso com os resultados, e quando neste momento observamos os resultados e vemos que em cada hora temos 800 mortos, são valores do relator especial dos direitos humanos. Então nós infelizmente temos de chumbar a nossa aniversariante. Boa noite.